Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma bonequinha. Eu já tô com os moldes dela aqui. Aqui o molde, para dar uma adiantada, eu já risquei aqui o tecido. Então eu tenho aqui o corpinho, os braços, as pernas, a parte frontal do rosto e a parte de trás da cabeça. Para riscar eu usei um lápis comum mesmo, lápis grafite, e eu só coloquei aqui em cima do tecido tricoline e risquei. Você pode usar um lápis que seja um pouquinho mais pigmentado, tipo esse, ou você pode riscar com uma caneta também. Eu só falo para vocês terem um pouco de cuidado para usar caneta para fazer esse tipo de marcação no tecido, que dependendo se for um tecido muito fininho, que é o caso do tricoline, quando você virar assim, ela pode acabar aparecendo, né? Então, recomendo vocês usarem um lapisinho que seja um pouquinho mais pigmentado, né? No caso de tecidos que são escuros, você pode usar um lápis claro, um azul claro ou amarelo, tipo esse daqui, que eu já testei. Você só dá uma molhadinha assim na ponta, deixa um pouquinho úmida e risca aqui e dá super certo. Bom, gente, aqui eu já costurei os membros, eu tenho aqui as pernas, os braços, o tronco e a cabeça. Aí, basicamente o que eu fiz? Eu só fiz aqui uma costura em zigue-zague, né? Essa costura aqui foi feita na máquina, mas pode ser feita totalmente à máquina como totalmente à mão. Inclusive, esses detalhes mais pequenos eu até recomendo fazer na mão, que é muito mais fácil, viu? Fiz uns picotezinhos aqui que são muito importantes nesse espacinho entre os dedos para virar. E ficou assim, ó, os bracinhos, o tronco que ele tá, que esse lado aqui é o lado das costas. E aqui a cabecinha. Aí a cabecinha eu acabei já virando ela antes de mostrar para vocês como é que ela fica quando ela tá desse jeito aqui, né? Mas aqui eu deixei uma aberturinha pra encher e ela fica assim, ó, com o narizinho, com as orelhinhas. Eu vou fazer uma costurazinha aqui do lado depois. Até o momento fica desse jeito. Eu vou terminar de virar os outros membros e já trago pra vocês como é que o corpinho vai ficar. Bom, gente, eu já enchi aqui o corpinho, como vocês podem ver, ele ficou desse jeito. Aí eu já aproveitei para unir aqui o tronco nas pernas e ficou desse jeito, ó, o tronco com as pernas atrás, aqui a abertura que eu fiz para encher, as perninhas, os pés ficaram desse jeito, a cabecinha, né? Tem o narizinho, parte de trás aqui, orelhinhas e aqui os bracinhos. Aqui eu fiz uma costura vai e volta, né? Mas esse bracinho fica muito bonitinho, assim, com esses dedinhos e tal, ó. Com uma gracinha. Fica bem o formato certinho do bracinho. Eu acho que essa mãozinha ficou melhor do que essa, né? Não tem problema. No resultado final, você não vai impactar muito, não. Depois eu vou costurar aqui a cabeça no pescoço e os bracinhos aqui. Gente, vou mostrar aqui um processo de pintura pra vocês, ó. Esse aqui é o rostinho. Basicamente, eu usei um lápis de escrever e fiz o rascunho. E aí, com tinta acrílica, eu gosto de usar essa acrílica fosca aqui, eu fui pintando aqui o rostinho. Sardinhas, a boca, a sobrancelha. E aqui eu pintei onde vai ser aplicado o cabelinho. Ó, aqui nos pezinhos é a mesma coisa, né? No caso, os sapatos, eu fiz aqui o rascunho com o lápis de escrever. Eu fui pintando, né? Tem que terminar a pintura. Fiz aqui umas tatuagens na perna, que ainda tá bem fraquinho, eu vou pintar depois. Tem aqui outra. E ele fica basicamente desse jeito. E para pintar eu sempre gosto de usar, em vez de usar pincel, eu gosto de usar palito de dente, porque o pincel, tá vendo que o tecido ele tem tipo umas microfibras aqui? As cerdas do pincel acabam enroscando e às vezes acaba borrando, e como o palito de dente ele é mais durinho assim, para fazer esse tipo de pintura bem pequena no tecido, para mim é melhor e eu prefiro. Olha, gente, eu terminei aqui de pintar o sapato. Ficou muito legal, ficou uma gracinha. Aí eu fiz os detalhezinhos aqui com uma tinta um pouquinho mais escura. E fiz um sapato vermelho com uma meinha branca e uns detalhezinhos em branco. Uma dica que eu dou pra vocês façam primeiro essas linhas mais fininhas antes de vocês fazerem esse vermelho aqui, a parte que é a cor predominante da peça. Porque depois, se for o caso, vocês podem depois dar um retoque com essa cor mais forte. Pra ficar melhor, né? Pra dar um reforço no traço. Mas eu acho que esse método é melhor.
vai fazer os cadarços primeiro e tal. E eu aproveitei aqui pra fazer também as tatuagens. Então, ó, vocês podem ver aqui, eu fiz essa flor aqui na perna, que essa flor não existia. Eu fiz ela porque eu acabei borrando aqui o negocinho do sapato, aí ficou uma mancha vermelha aqui, então eu tive que fazer essa flor aqui pra ficar a mancha, né? Eu fiz essa outra flor aqui do lado, borboleta aqui na frente. Ficou bem legal, bem bonitinho. Olha, gente, eu já costurei aqui a cabeça e os braços no tronco. Aqui eu fiz aquele pontinho invisível. Aí eu basicamente comecei daqui de trás, dei uma voltinha e voltei aqui pro início. Fiz a mesma coisa aqui no outro braço. Começo aqui de trás, venho pra frente e depois eu volto de novo, né? Aí aqui na cabeça, no pescoço, é basicamente o mesmo método. Comecei daqui, fui pra cá e depois voltei. E essa é uma costura que fica muito legal para esse tipo de acabamento aqui, porque fica muito discretinho aqui nos braços, mas ficou muito bacana, gente. Mostrando mais um pouquinho aqui como ficou o rostinho. O corpinho da nossa boneca ficou deste jeito. Não lembro se eu já tinha mostrado, mas eu pintei as unhas dela também, as duas mãos. Mas ficou muito bacana, gostei desse resultado. Bom, gente, essa daqui foi a parte 1 do vídeo que eu ensinei a fazer o corpinho e a pintura do rosto, das tatuagens e dos sapatos. E na parte 2 eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a roupinha e como que eu vou colocar o cabelinho, tá bom? Até depois. Tchau, tchau.